Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 11, do 26 ao 29. Muitos dizem, à luz desse texto, que nós devemos fazer uma autoavaliação antes de tomarmos a Santa Ceia e, em caso de estarmos indignos, não devemos tomar, para não trazermos juízo sobre as nossas vidas ou ainda estar manifestando algum tipo de irreverência diante de Deus. Será? Solta a vinheta aí. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cidadão do Reino. Nesse vídeo eu gostaria de abordar acerca da Santa Ceia. Para isso eu vou fazer uso desse texto que a gente leu em 1 Coríntios 11. Será que realmente devemos deixar de tomar a Santa Ceia quando cometemos algum pecado escandaloso ou ainda quando estamos presos a alguma determinada prática pecaminosa da qual não conseguimos nos libertar? Será que nós nos fazemos réu diante de Deus quando fazemos isso? Talvez uma leitura desatenta desse texto, sem levar em consideração outros conceitos fundamentais da fé cristã, nos leve a uma interpretação dessa, mas uma análise mais cautelosa, fazendo uso de mais textos para auxiliar a compreensão, nos levará a uma interpretação mais bíblica e que glorifique a Deus. Para a gente compreender isso melhor, vamos analisar a função da Santa Ceia. No verso 25, o texto diz que a Santa Ceia ela deveria ser um sacramento para nos fazer lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Isso que está escrito, Cristo disse, fazer isso em memória de mim. O verso 26 que a gente leu, ele vai ainda mais além e diz que a Santa Ceia é um modo de anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a Santa Ceia está diretamente ligada à obra redentiva de Cristo, que é sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. É uma forma instituída por Deus para refrescar nossa memória sobre o centro do Evangelho, que é Cristo Jesus. Deus já tinha feito isso no Antigo Testamento quando ele instituiu a Páscoa dos judeus. A Páscoa era nada mais que um memorial para trazer de volta à memória dos judeus a obra redentiva de Deus em resgate deles da terra do Egito. Através do quê? Através da morte do primogênito de toda a casa que não estivesse coberta com o sangue do cordeiro sem mácula. Aquele cordeiro sem mácula lá que é mencionado no texto de Êxodo. Futuramente eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado falando sobre a Páscoa dos judeus e as implicações dela para nós, os cristãos, nos dias de hoje. Mas o ponto aqui é que a Santa Ceia ela aponta para a obra propiciatória de Cristo. Obra essa que aplacou a ira de Deus que estava sobre as nossas cabeças quando estávamos nós ainda mortos dos nossos delitos e pecados. Então, quando Paulo orienta a igreja a fazer uma análise de si mesma antes de tomar a ceia, significa simplesmente que somente aqueles que atribuem a sua libertação da escravidão do pecado à obra salvadora de Cristo na cruz podem de fato tomar parte da Santa Ceia. Somente aqueles que confiam plenamente em Cristo para sua salvação são os que discernem o corpo e o sangue de Cristo de maneira adequada. E o que isso significa? Significa que os que de fato podem e devem tomar a Santa Ceia, porque a Santa Ceia é um mandamento, são todos os cristãos genuínos. Quem são os cristãos genuínos? Os que têm a fé alicerçada em Cristo somente. Por isso que os pecados não podem nos separar do privilégio da Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é justamente o meio instituído pelo próprio Deus para nos lembrar que Ele já tratou do nosso pecado. Definitivamente. A gente não está mais no Antigo Testamento, que era preciso sacrifícios contínuos para estar aceitável diante de Deus. Cristo fez isso de uma vez por todas. Já somos aceitáveis diante de Deus, em Cristo Jesus. Então, se estamos presos em algum pecado escravizador, ou alguma prática pecaminosa, qualquer que seja, a Páscoa cristã, que é a Santa Ceia, ela nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Ou seja, que Cristo está conosco até a consumação dos séculos. Não estamos órfãos. Não foi isso que ele mesmo disse para os discípulos antes de voltar para o Pai? Então, o exame que Paulo sugere,
Na verdade, é justamente para que a gente chegue à conclusão de que somos pecadores e de que a gente precisa do sangue de Cristo para a nossa justificação e do seu Espírito Santo para a nossa santificação, para abandonarmos esses pecados. Ao fazer esse exame, todos nós iremos chegar à conclusão de que somos indignos. Porque para Deus não tem essa de pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. E a consequência do pecado é a separação de Deus, é a morte, a condenação eterna. Mas a fé na boa notícia, no Evangelho, quebra essa separação. Nos reconcilia com Deus. Nos lembra que, assim como o corpo dele foi rasgado, assim também foi o véu do templo, rasgado de cima a baixo, abrindo o caminho para que todos aqueles que descansam nele, que confiam nele para a salvação, possam se achegar ao Santo dos Santos, possam se apresentar diante de Deus como aceitáveis. Esse corpo de Cristo partido, que é representado na Santa Ceia, pelo pão partido, pelo pão rasgado, é o que nos mantém firmes e perseverantes até que Ele venha. Então, pessoal, por esse vídeo é só. Deus os abençoe em Cristo Jesus e até mais. Tchau, tchau.